Olá, saudações a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para estudarmos a lição, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E eu quero, neste momento, desde já, iniciarmos com uma oração, como estamos acostumados. Ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, dispostos a estudarmos a Sua Palavra por meio desta lição, ó Deus, a lição de número 9. Meu Pai querido e Pai eterno, nos abençoe mais uma vez neste projeto, Senhor, de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando, ó Deus, a Tua bendita e poderosa palavra, Senhor. Nos edifique, nos dê crescimento, nos fortalece, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, em tudo, por meio da Sua poderosa e bendita palavra, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa revista desse trimestre da EBD, e ela traz como título O Mistério da Unidade Revelado. Antes de tudo, antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria aqui de agradecer a todos os irmãos que têm orado por nós, os irmãos que têm apoiado esse nosso projeto de estarmos levando a escola dominical para dentro dos lares, né? Anunciando ao mesmo tempo a palavra de Deus àqueles que precisam, né, ouvir a palavra do Senhor. Um abraço a todos que têm nos acompanhado aí, né? Estamos aí com um número já um número bastante avançado de inscritos no nosso canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O meu agradecimento sincero a todos vocês, né? Pessoas de longe e de perto, né? Nosso irmão, amigo William, que está lá em Portugal, né? Está nos acompanhando nas nossas transmissões aqui das nossas aulas, né? Assim como muitos outros amigos e irmãos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos estudar a lição 9, né, que traz o título O Mistério da Unidade Revelado. Eu vou ler aqui o texto áureo, né, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o versículo de número 5, quando está escrito assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu vou ler novamente. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática que se extrai dessa lição de hoje é que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Eu vou ler aqui já para ganharmos tempo, até porque o nosso objetivo, mais uma vez aqui, é sermos objetivo e direto no conteúdo da lição, né? Buscando sempre facilitar a compreensão daquilo que o comentarista da lição escreveu, né? E facilitando esta compreensão, ao mesmo tempo pretendendo sempre manter o nosso foco aqui no tema que está proposto pela lição, né? Sem fugir deste foco, porque nós não temos tempo adequado para isso, tá bom? Então eu vou ler aqui a leitura bíblica em classe, que é Efésios, que está em Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 13. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça
que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bom, tendo feito a nossa leitura bíblica em classe, nós gostaríamos agora de expor aqui qual é o objetivo geral da lição de hoje. A lição de hoje, ela traz como objetivo estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Após o objetivo principal, o objetivo geral da lição, nós temos alguns objetivos específicos, são 3, né? Cada um dos objetivos, como eu tenho sempre explicado aqui, diz respeito a cada um dos tópicos da lição. Então, no primeiro tópico, o objetivo do primeiro tópico é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. No segundo tópico, nós temos o objetivo de expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E no terceiro tópico, o nosso objetivo de aula hoje é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Bom, vamos lá então. A introdução da lição, o comentarista escreve assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, né? O que significa este termo que Paulo usou aqui no texto, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, né? Bom, já vamos aqui no primeiro tópico, que traz o tema O Mistério Oculto no Antigo Testamento, né? Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Mas que mistério é esse? O que é mistério, né? É isso que nós vamos entender agora no primeiro ponto do primeiro tópico. O primeiro ponto traz o título O Conceito Bíblico de Mistério. O que é mistério, né? De que mistério Paulo está falando aqui no texto de Efésios, capítulo de número 3. Vamos ler o texto? Você que tem a sua revista, né? A revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, né, está aqui. Você que tem a sua revista, pega aí. Se você não tem, pega aí a sua Bíblia Sagrada,
né? Pegue a sua Bíblia, abra aí em Efésios, no capítulo de número 3, e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, no primeiro tópico aqui, né, nesse primeiro ponto, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, né? A palavra mistério aqui, né, que Paulo usou no texto grego, vem de mysterium, né, traz a ideia de algo que está acima da percepção humana, né? Algo que para ser entendido, descoberto, precisa antes ser revelado por Deus. Esta palavra mysterium, né, no grego, também indica aquilo que o ser humano não pode conhecer, mas que é revelado por Deus, né? Aquilo que o ser humano não pode conhecer, mas que é revelado por Deus. Portanto, não se refere, o mistério aqui não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, né? Já desde a antiguidade, desde a época de Paulo e até antes disso, haviam aqueles que ensinavam, né, uma revelação exclusiva, né, sobre algo, né, sobre algum mistério. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando Paulo fala de mistério aqui, ele está falando de algo que estava nos planos de Deus, mas que ainda não havia sido manifesto, né, de maneira clara aos homens, exceto se fosse por revelação de Deus, né? Pelo contrário, no cristianismo, mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Então vimos aqui, em primeiro lugar, o conceito, a conceituação da palavra, do termo bíblico mistério, né? Que Paulo usa aqui a partir do grego mysterium, que significa aquilo que o homem não pode conhecer, né? A não ser que seja revelado por Deus, como foi, né? Bom, no segundo ponto, nós temos aqui o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Aqui no texto bíblico que nós lemos, no capítulo 3, versículo de número 5, o apóstolo Paulo fala, né? O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, né? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, né, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam dele, né? Então, o que nós temos aqui com relação a este ponto da lição, o desconhecimento do mistério, é de que o mistério que Paulo está falando e que agora foi revelado pelo Espírito, né? Ou seja, a igreja, ele não foi revelado claramente outrora, nas gerações anteriores, ou seja, no período do Antigo Testamento. Era algo que já estava nos propósitos, nos planos de Deus,
mas que ainda estava oculto, né, àqueles que viveram nessas gerações anteriores. E no terceiro ponto, o mistério e os profetas da antiga aliança ou do Antigo Testamento, né? Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menções delas. Então, se você pegar o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber que esse mistério, né, de que os gentios fariam parte da bênção de Deus, né, também, além de ter sido registrado pelos escritores do Antigo Testamento, né, além deles saberem dessas bênçãos, eles também registraram elas, né? Se você pegar lá Gênesis, capítulo de número 12, por exemplo, na chamada de Deus a Abraão, né, Deus chama Abraão, e no versículo de número 3 do capítulo 12 de Gênesis, né, Deus fala para Abraão que em Abraão, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Moisés registra esta chamada de Deus na vida de Abraão, ele está consciente de que Deus tem um plano, né? Está nos planos de Deus abençoar, né? Fazer participante das bênçãos dele todas as nações, todos os povos, né? Ou seja, na expressão aqui do chamamento a Abraão, todas as famílias da terra. Nós temos várias outras referências do Antigo Testamento, de profetas do Antigo Testamento, escrevendo, né, que a bênção de Deus ela alcançará também aos gentios, né? Então, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Ou seja, o que não passava pela cabeça deles era que Deus, né, em um determinado momento da história, Deus uniria judeus e gentios, né, debaixo de um mesmo teto para serem participantes das mesmas bênçãos de Deus por intermédio da igreja, né? Ou seja, eles sabiam que Deus tinha um plano, eles sabiam que Deus estava disposto a abençoar os gentios, né? As nações gentílicas, mas eles não sabiam como isso aconteceria, né? Então, eles não sabiam que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, e que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, o mistério oculto. Então, neste primeiro tópico, nós temos aqui a ideia de que Deus, né, ele revelou o mistério que esteve oculto, né, aos povos da antiga aliança, né, na época do período da antiga aliança. Então, nós aprendemos no primeiro tópico que o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Já existia o plano, já existia o propósito, mas o propósito de Deus ainda não havia sido manifesto, né, revelado, desvendado, como agora, no momento em que Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos de Éfeso, né? Então, a igreja, ela é composta de judeus e gentios, né? Pessoas de todas as raças, tribos e línguas e nações nos quatro cantos da terra, né? São brancos e negros, né? São ricos e pobres, grandes e pequenos, né? Independentemente de sua cor, de sua raça, de sua classe social, a igreja é o mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Bom, no segundo tópico, nós temos aqui o tema do mistério
revelado no Novo Testamento. No primeiro tópico nós vimos, né, o mistério que esteve oculto na Antiga Aliança e agora o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino, oculto quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Nós já vimos na lição passada, né, uma coisa interessante do capítulo 2 de Efésios, que ficou estabelecido que quando Paulo ele usa essa terminologia, né, na mesma frase, na mesma oração, apóstolos e profetas, colocando apóstolos, né, antes da terminologia profetas, nós vimos aqui que Paulo tinha a intenção de que entendêssemos que esses profetas que ele está dizendo aqui, né, são os profetas do Novo Testamento e não os profetas do Antigo Testamento. Então, mais uma vez, Paulo usa essa mesma sequência, né, falando que o mistério foi revelado aos apóstolos e profetas, né, que são aqueles que deram fundamento, né, ao Evangelho de Cristo. Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, né, e a doutrina ensinada, transmitida pelos apóstolos e profetas, né, formam o fundamento deste edifício que é a igreja, né, o corpo de Cristo. Bom, no primeiro ponto aqui, então, nós temos aqui revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como foi este mistério manifestado por revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, lá em Gálatas 1:1, né, ele escreve isso, e que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, Gálatas 1:11, né, ele diz que recebeu diretamente de Cristo e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum também. Isso significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1:12. Né? Então aqui o apóstolo Paulo ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Bom, é interessante a gente deixar claro aqui que quando Paulo ele faz a defesa do seu apostolado e do evangelho que ele prega, né, da mensagem, do conteúdo da mensagem que ele tem apresentado para os seus leitores, para os seus ouvintes, né, ele deixa claro que essa mensagem ela foi revelada, né, foi uma revelação de Deus, diretamente de Deus, de Jesus Cristo para ele, né, e ele ressalta que não recebeu de homem algum. Né. O que Paulo está querendo dizer aqui não é nos dando, ele não está querendo nos dar exemplo de insubordinação, né, de alguém insubordinado, né, de alguém que não se submeta ao aprendizado, não. O que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer aqui, o que ele está querendo deixar bem claro é que este mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas, né, é algo que só poderia ser conhecido por meio da revelação de Deus.
não é por intelectualidade humana, não é por raciocínio, mero raciocínio ou inteligência humana. É algo que deveria ser revelado diretamente por Deus, né? Então, Paulo, ele traz essa ênfase de que a ele foi dado conhecer por meio da revelação divina este mistério que esteve oculto, ou seja, a igreja, né, que está sendo estabelecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não chegou a essa compreensão por meio de raciocínio humano, né, de inteligência humana. E se a gente olhar, né, para o histórico do apóstolo Paulo antes do caminho de Damasco, antes da sua conversão, você vai perceber que Paulo, principalmente nas suas cartas, ele traz algumas revelações biográficas de si mesmo, né? Você vai perceber que Paulo, ele tinha bastante conhecimento. Paulo estudou, né, aos pés de Gamaliel. Isso significa dizer que ele estudou aos pés de um grande mestre de Israel reconhecido naqueles dias, né? Ele tinha cultura intelectual. Paulo, ele demonstra, né, toda essa sua cultura intelectual, né, quando ele vai até a cidade de Atenas, o grande centro, né, dos pensadores da época, lá na Grécia, e ele discursa, né, no Areópago, um lugar de discursos filosóficos. E então a gente percebe que Paulo, ele tinha sim, né, um conhecimento, ele era polido, né, nas palavras, ele era reconhecidamente como alguém, né, como um doutor da lei. Mas ele deixa claro que o evangelho que ele prega, né, a mensagem que ele está trazendo ao conhecimento dos seus ouvintes, não é algo que foi alcançado pelo raciocínio humano, né, por um pensamento lógico, mas é algo que foi trazido à tona, né, revelado a ele pelo Espírito de Deus, né? Bom, no segundo ponto aqui nós temos o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, né? O mistério de que Paulo está falando aqui, né? O mistério que esteve oculto outrora para as gerações anteriores, é a igreja, né? Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo, né? E a composição dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas, esse ponto eu acho bastante importante, né? O anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Isso significa que a própria igreja é a principal agência de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, é interessante notar aqui que o mistério que esteve oculto, né, desde os antepassados, é a igreja, né? E que a igreja, agora sendo ela mesmo o mistério oculto, a igreja como mistério oculto e agora revelado, ela é responsável pela proclamação de si mesma através do Evangelho de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante, né? Deus já estava nos planos, no projeto, no propósito de Deus desde a eternidade, né? O estabelecimento da igreja, né? Uma comunidade de pessoas, sejam elas judeus ou gentílicas, né?
que abraçariam o Evangelho, né? Que seriam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho significa, né, boas novas, a notícia de boas novas, ou seja, a salvação em Jesus Cristo. Né? Então a igreja é este mistério revelado, e agora que esse mistério ele foi revelado, né, a própria igreja, que é o mistério revelado, ela é responsável pela proclamação de si mesma. Ela precisa agora, né, sair às nações, né, sair aos povos e ir proclamando a salvação em Jesus Cristo por meio do Evangelho, de maneira que, à medida que ela proclama a si mesmo, ela mesmo vai crescendo, ela mesmo vai tendo a inclusão de mais pessoas para fazer parte deste povo, né, desta igreja, do corpo de Cristo. Isso é bastante interessante, né? E eu vou repetir mais uma vez essa frase que eu escrevi aqui na minha revista, que diz que a igreja, como mistério revelado, ela é responsável pela proclamação de si mesma através do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê autoridade, que Deus nos dê unção para que nós possamos, né, ter os pés formosos para anunciar a todos aqueles que estão perdidos, desesperançosos, né, de que há solução, e a solução se chama, né, Jesus Cristo. Né? Precisamos proclamar que a igreja é a agência de Deus na terra, né? É a agência de salvação de Deus na face da terra. E no terceiro ponto do segundo tópico, nós temos a magnitude do mistério, né? Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classes sociais, né? Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Né? A grandeza desse mistério. Né? Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que realmente alguns, né, apóstolos até mesmo demoraram a entender o projeto de Deus para com esse mistério. O apóstolo Pedro mesmo, quando ele vai, né, quando ele tem aquela visão quando ele tem aquela visão onde Deus mostra para ele um lençol atado pelas quatro pontas com vários animais, né, de toda a espécie, e Deus fala para Pedro matar e comer, Pedro ele reluta, né? Ele reluta com Deus, alegando que na sua boca jamais entrou alguma coisa impura, né? Então, claramente, Pedro está se recusando a seguir uma ordem de Deus. E por que Pedro teve essa atitude? Porque Pedro, como um judeu, né, um religioso judeu, ele não queria quebrar, né, aquilo que o próprio Deus estabeleceu de norma, né, para as questões alimentícias dos judeus. Então eles tinham isso como um aspecto religioso também, não era só questão alimentícia, né? Eles entendiam isso de uma maneira bastante religiosa, né? E até que Deus insiste com Pedro e fala para Pedro não considerar imundo aquilo que Deus purificou. Mas o porquê é que Deus estava dando esta visão a Pedro? Porque logo em seguida, né,
Pedro ele seria levado por homens, enviado por um gentio chamado Cornélio, né, para que Pedro pudesse ir até a casa de Cornélio e pregar o evangelho da salvação em Jesus Cristo aos gentios, à família de Cornélio, aos seus amigos e ao próprio Cornélio, né? Então Deus ele promoveu meios, né, de que o evangelho chegasse aos gentios, porque os judeus, inclusive os apóstolos, né, tinham essa questão de exclusivismo religioso. Eles achavam, né, que os gentios, pelas suas imoralidades, pelas suas impurezas, né, principalmente no tocante à questão religiosa, os gentios jamais seriam aceitos, né, diante do plano que Deus havia estabelecido para a salvação da humanidade, né? Mas Deus é bom e o evangelho chegou aos gentios e cá estamos nós hoje estudando a sua bendita e poderosa palavra. Bom, agora nós estamos partindo já para o término da nossa lição de hoje, né? Nós vamos agora entrar no tópico 3, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Isso é muito importante. Essa declaração aqui é uma declaração doutrinária extremamente relevante, importante, né, para o nosso conceito, né, sobre pecado e sobre Deus, né? Se eu entender de outra maneira, achar que Deus ele foi pego de surpresa, ele foi surpreendido pela queda do homem, mesmo ele tendo dado a ordem deles não comerem daquela árvore, daquele fruto, né? Se eu achar que Deus não sabia que Adão e Eva iriam comer, né, eu estou ferindo um dos principais atributos de Deus, embora todos os atributos, né, são importantes, mas eu estaria, né, ferindo o atributo incomunicável, o atributo que é pertencente somente a Deus, da sua onisciência e da sua presciência. Lógico que Deus sabia, né, que o pecado iria acontecer, né? Então, desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano executado para ser executado na plenitude dos tempos, né? Isso nos faz fazer uma pergunta, né? Se Deus sabia que Adão, o primeiro casal, cairia no pecado, né, lá no Jardim do Éden, a pergunta que fica é: a igreja então era um plano B, né? Aí vai depender da minha resposta. Se Deus sabia que eles iriam pecar, a igreja não era um plano B. A igreja sempre esteve no plano, no propósito de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui no primeiro ponto as riquezas insondáveis de Deus, né? Uma expressão do próprio apóstolo Paulo no texto. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Aqui no versículo de número 8, o apóstolo Paulo escreve assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis ou insondáveis, né, de Cristo. Essa expressão, riquezas insondáveis, né, elas significam literalmente impossíveis riquezas que são impossíveis de serem descritas, né? Não dá para se descrever o tamanho das riquezas que Deus, né, que Deus revelou por meio da igreja. Então a expressão ela se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, né? A gente poderia simplesmente falar aqui, né, da maior de todas as bênçãos que a humanidade pode desfrutar, que é a salvação, né?
Nós somos salvos. O apóstolo Paulo escreveu, nós já estudamos isso aqui, né, na quinta lição, né? O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, né? Porque sois salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? E lá o apóstolo Paulo ele explica no capítulo 2 que nós éramos inimigos, nós estávamos separados, né, de Cristo. A nós só nos restava a condenação, a justa ira de Deus, a condenação, né, para conosco. Mas a graça, que significa favor e merecido de Deus, a graça de Deus nos alcançou por meio do Evangelho de Jesus Cristo, e aqui estamos, né, nós estudando a sua palavra, né, temos livre acesso a Deus, nós podemos adorá-lo, nós temos liberdade para falar com Ele, nós temos liberdade para nós confessarmos os nossos pecados diante dEle, né? Então, isso é de uma maravilha extraordinária para quem, né, reconhece que estava perdido, para quem reconhece que não havia outra sorte, outro destino a não ser a condenação eterna, mas Deus, pelo seu infinito amor, resolveu nos salvar por meio da graça manifestada em Jesus Cristo, né? Para o apóstolo Paulo, compartilhar com esses povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que esteve oculto, para proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a promessa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então fica muito bem claro aqui, né, que já estava nos planos de Deus antes mesmo da queda, ou seja, podemos usar aqui a expressão desde a fundação do mundo, né? Já estava nos planos de Deus o estabelecimento da igreja, né? A morte de Cristo, né? O seu sacrifício vicário na cruz do Calvário para propiciar a salvação, né? Por meio da fé, pela graça, por meio da fé neste sacrifício que Cristo faria e agora já fez na cruz do Calvário para nos resgatar da escravidão, do pecado e do diabo, né? Então, no segundo ponto, nós temos aqui o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. O apóstolo Pedro também, no capítulo 1, né, no versículo de número 20 da sua primeira carta, ele também escreve sobre isso, né? Ele também fala sobre esse mistério que estava oculto outrora, né? E que agora ele está sendo revelado por meio do Evangelho, né? Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação. Irmãos, aqui eu preciso dizer que Deus nada foge do controle de Deus. Deus, ele é soberano, né? Deus, ele é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, né? O controle da sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo, né? Então, esse propósito de levantar a igreja, esse propósito de estabelecer a igreja, né?
a comunidade dos crentes, sejam eles gentios ou judeus, isso já estava pré-estabelecido, né? Desde a eternidade. Nós fazemos partes do plano, do propósito eterno de Deus. Olha só que privilégio que nós temos, né? E no terceiro ponto, para fechar, o plano divinamente pré-estabelecido, o plano divino. Ele não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus, né, mais uma vez ressaltando aquilo que nós falamos no início deste tópico, Deus, ele não foi pego, ele não foi apanhado de surpresa quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Pela sua onisciência, pela sua presciência, né, pelo seu conhecimento de todas as coisas, Deus já sabia que o casal iria falhar, que o casal iria pecar, e Deus já tinha pré-estabelecido o seu plano de redenção da humanidade, né? Em Cristo Jesus, nós seremos redimidos, nós seremos resgatados, né, da morte e do pecado. E hoje estamos, no caso, compondo, fazendo parte da igreja, deste grande edifício, né, para a salvação da humanidade. Ao contrário, né, Deus sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, se você ler as Escrituras sob esta ótica, você vai ver que Deus chamou Abraão. Não foi porque Deus, né, simplesmente gostou de Abraão, porque Deus, né, foi com a cara de Abraão. Deus chamou Abraão porque Deus tinha um plano, né, para a vida de Abraão, por meio de Abraão, né, viria a sua descendência e que se tornaria a nação de Israel, né? Por meio de Israel nasceria Davi, por exemplo, né? Com a qual Deus estabeleceria um pacto, um concerto com ele, né? Prometendo a Davi que o cetro de Israel, o trono, né, jamais seria tomado da família de Davi. E da família de Davi nasce o Messias, Jesus Cristo, na cidade de Belém, aquele que iria para a cruz do Calvário para morrer por nós e para nos proporcionar esta tão grande salvação da qual podemos desfrutar hoje, né? Então, tudo estava já pré-determinado por Deus. Deus já havia estabelecido este plano desde a eternidade, né? Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual agora temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha só que expressão linda que Paulo usa aqui. Em Cristo, no qual em Cristo nós temos ousadia e confiança pela nossa fé nele, né? E Paulo, ele termina esta perícope, né, esta parte do texto, a qual fazemos na leitura bíblica aqui no versículo de número 3, ele termina dizendo assim, portanto, né, ele quer concluir o que ele disse, ele fala assim, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, né? Então, quando ele usa essa expressão, não desfaleçais, eu fui pesquisar isso no original, o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios, não se acovardem, não sejam covardes, né? Não desfaleçam as vossas forças por causa das minhas prisões, né? O que Paulo ele está dizendo é, tomem ânimo, né? Sejam fortes, sejam corajosos. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está, mas o evangelho não está, né? Então, tomem força, tomem ânimo e vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Então aprendemos aqui no terceiro tópico que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo, né? Que coisa maravilhosa! E para concluir, o mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas, foi isso que nós aprendemos no primeiro tópico. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas, foi isso que nós aprendemos no segundo tópico, e judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora, revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade, ou seja, esse mistério que estava oculto, que depois foi revelado pelos apóstolos e profetas, né, já estava pré-estabelecido desde a eternidade. Foi isso que nós acabamos de aprender na terceira unidade. Então, você faz parte desse plano, você faz parte desse projeto santo de Deus, que é a Igreja do Senhor, este grande edifício, este corpo, este templo, né? Então, valorize isso, né? Louve a Deus por isso, faça valer a pena você, né, ser parte deste corpo, né? Trabalhe pela causa, trabalhe pelo corpo, né? Faça aquilo que estiver ao seu alcance para que a Igreja do Senhor seja edificada por intermédio da sua vida, da chamada, da vocação que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, estaremos estudando uma próxima lição. Eu peço que os irmãos me ajudem aí na divulgação deste trabalho, né, para que nós possamos plantar a semente no coração das pessoas, que é a palavra de Deus. Neste tempo de pandemia, né, precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que a nossa fé não se desfaleça. Fica firme. Daqui a pouco essa praga vai passar e a igreja vai voltar a se reunir em comunidade para que nós possamos adorar aquele que vive e que reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém.